Então, me perguntaram o que que era ápice e como é que se fazia o ápice. E o que que é ápice, né? Literalmente, ápice é ponta, a parte mais alta, o cume, né? Então, isso independente de ser planta ou não ser. E por incrível que pareça, muita gente não sabe a definição da palavra ápice. Então, ápice é justamente isso que eu falei, é a ponta, é a parte mais alta, é o cume da planta, né? Pode ser de outra coisa também. Mas eu peguei um galinho aqui de uma planta, então vamos supor que isso aqui seja um bonsai, ó. É um galho, né? Vamos supor que seja um bonsai. O ápice é esse galinho que está aqui em cima, é o que faz o fechamento da planta em cima. Então, basicamente, é isso aí. E como a gente escolhe esse ápice? A escolha do ápice é uma sequência do tronco principal. Então a gente tem que ver o movimento. Se ela tem esse movimento aqui, a gente não vai escolher para fazer um ápice um de baixo. A gente vai ver a sequência do tronco. Eu vou mudar o vídeo, vou passar para uma planta e a gente vai ver isso aí mais detalhadamente, tá ok? Eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento do ápice usando a logo da My Bonsai. E depois eu vou botar alguns vídeos ali de outras plantas que eu tenho. Primeiro vamos dar um vaso, né, a, esse, a essa planta. Vamos dar um vaso para ela. Deleta. Pronto, já temos um vaso. Vamos pegar essa aqui. Então você veja o seguinte, o movimento começa aqui, esse é o moyogo. Então nós vamos ter o primeiro galho saindo daqui. Na sequência a gente tem o galho de fundo. Na outra curva a gente já tem o segundo, o terceiro galho. O quarto galho que vem para cá. E a gente tem a virada para fazer o quinto galho. Essa parte aqui é um outro galho que tem para o fundo lá, que ele faz um outro fechamento. Então, essa parte aqui vem, faz um movimento, dando a sequência aqui, o mesmo movimento do tronco, ele segue fazendo o movimento na parte superior. Só que ele vai diminuindo as curvas. Quanto mais alto for o ápice, quanto mais para cima estiver colocado o ápice, menor o movimento, certo? Essas curvas vão diminuir. Não que a curva diminua, mas diminui o grau da curva, não é tão forte assim. Primeira curva mais forte, segunda curva um pouco menos forte, a terceira curva um pouco mais fraca e assim sucessivamente. Daqui saem os galhos para fazer o fechamento. Aqui eu tenho um patamarzinho, aqui eu tenho um outro patamarzinho, lá eu tenho um outro patamarzinho e aqui eu tenho realmente, seria o ápice mesmo, né, que é o que dá acabamento à planta. Então esse aqui é o finalzinho dela que acompanha, como eu falei anteriormente, o final, o movimento do tronco aqui. Aqui ele ramifica para fazer as copinhas, ele vai ramificar aqui, vai ramificar aqui e vai ramificar aqui para fazer o fechamento. E o que esse ápice faz? Ele dá a triangulação da planta. Se vocês verem aqui, ela segue um alinhamento de triangulação aqui e segue um alinhamento de triangulação aqui. Então aqui ela fecha toda a triangulação da planta, mantendo, formando o ápice, certo? Aqui eu falei, vou aproveitar que eu estou falando nisso, sobre um galho de fundo. O porquê que é importante esse galho de fundo? Esse galho de fundo é importante porque ele faz o fechamento da planta nessa região aqui. Se não houvesse esse galho de fundo, o que aconteceria? A gente ia ver um vazio aqui, a gente ia olhar o infinito nessa região. Então o destaque desse tronco nessa parte aqui, ó, seria perdido por quê? Porque eu não tenho galho de fundo e eu estaria olhando o infinito. Então esse galho de fundo dá o acabamento na planta. Ele impede que quem olhe veja um buraco aqui. E ele dá destaque ao tronco nessa parte aqui.
Então, assim, é só um detalhe, né? Uma coisinha rápida. Eu vou mostrar nos vídeos ali, tentar mostrar nos vídeos em planta realmente como funciona. E o porquê de escolher os ápices, como é que a gente escolhe o ápice, isso tem que praticar. Não existe uma regra específica, o ápice é isso, isso, isso aqui. Se a gente for fazer uma tradução literal de ápice, é ponta, é cume, é a parte mais alta. Então, assim, essa é a definição literal. E explicar o que é, qual escolher, isso aí tem que ter um pouquinho de feeling. Tem que ter treinamento. A pessoa vai pegar, a partir do momento que ela entenda o que ele tem que fazer, ele começa a escolher o ápice de forma mais lógica. Tem que seguir realmente uma lógica no processo. É a parte mais alta que segue o movimento do tronco. Ok? Agora falando em uma planta realmente, né? Vocês notem aqui, eu tenho o nebari, eu tenho 2 troncos, esse aqui é o tronco filho e esse aqui é o tronco mãe, e é nele que está o ápice da planta. Então vocês vejam a sequência aqui, ó. Ele vai subindo, e aqui eu já tenho o começo. Eu tenho a última bifurcação aqui, a penúltima no caso, e vai subindo um galho aqui que seria o ápice da planta. Mas vocês notem que não tem nada ali, ó, certo? Notem que eu dividi o ápice para cada lado. Eram 3 galhos. Tá vendo? Então, por que eu escolhi dessa forma aqui, ó? Vou tentar jogar um pouco mais para fora o vídeo, para ver se consigo mostrar para vocês. Esses 3 galhos aqui estavam eleitos para ser um dos 3 o ápice, porque estava aqui em cima. Só que me faltava massa verde nessa região, me faltava massa verde nessa região e me faltava massa verde nessa região. Essa região aqui, quem vai me dar a massa verde é esse galinho que está aqui. Então eu peguei e abri os meus 3 candidatos a ápice, certo? Abri eles para posicionar eles nas posições aqui onde estava faltando massa verde, onde eu queria pôr massa verde, e elegi de 3 galinhos que tem aqui, ó, eu elegi um dos 3 para fazer o ápice. Tá, Paulo, mas daí como é que você vai escolher um dos 3 para fazer o ápice? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vocês notem o seguinte. Aqui, ó, entre essa e essa, tá faltando uma massinha verde aqui. Eu tenho 3 brotos. Esse aqui vai fechar essa minha parte aqui. Aqui eu tenho galinhos saindo ali embaixo, que vai fechar essa massa verde. Então esse aqui eu elegi para fazer o meu ápice. E esse terceiro aqui eu não usei para ápice e eu vou acabar cortando ele. Ele vai ser podado, esse terceiro aqui, ó, porque ele está muito fora da sequência do galho. Ele não vai dar um movimento legal no galho. Então, como eu já tenho massa verde aqui com esse está fora, esse eu vou eliminar. E esse aqui, ele vai fazer o movimento até aqui em cima, certo? Então ele vai morrer aqui, ó. Aqui ele vai dar o fechamento nessa coroa de 3 galhos que eu fiz aqui. Então esses 3 vão fazer massa verde nessa parte. Esse aqui vai crescer um pouquinho aqui e vai fazer o fechamento da massa verde nessa região. Não sei se deu para entender. Vamos pegar um outro ângulo aqui. Olha só, de novo aqui, ó. Os galinhos, esse é o galho que está subindo para fechar ápice. Um vai fazer massa verde para lá, o outro massa verde para cá, o outro massa verde para cá. Esse vai trazer a massa verde para essa posição. Esse vai sair fora, porque vai sair muito fora desse movimento aqui, certo? Esse aqui eu posso dar até uma baixadinha nele aqui para mudar, ou posso até dar um movimento assim, para poder favorecer mais o ápice aqui, para ele ir mais para cima, ter mais aquele alinhamento, e fechou. A escolha do ápice é feita dessa forma.
Aqui eu já tenho uma outra planta com uma outra situação. Até vou aproveitar para tirar os galhinhos dela aqui, que já está na hora de podar para ramificar. Gostei dele porque ele tem um tronco bem interessante aqui. Então resolvi ficar com ele para trabalhar um tempo. Mas vocês vejam aqui, ó. A gente tem um movimento de tronco. Esse tronco ele está indo lá atrás, está vindo aqui, ele está subindo. Então nós temos o primeiro galho aqui, segundo galho, terceiro galho, um quarto galho mais fino e o ápice se formando aqui. Então eu dei a sequência do galho, certo? Sequência do tronco ali, ó. Então vocês vejam, tem um movimento de tronco aqui, vem, vai subindo aqui e esse aqui vai ser o ápice. Então eu vou fechar com ele. Esse galho aqui vai fazer o fechamento da minha planta nessa região. Então eu vou podar ele aqui. E agora vou dar uma aramadinha para ele vir para cá. E ele vai fechar esse bolinho aqui, ó. Então o ápice é esse galho que fecha essa região aqui, ó. Ele pode não vir até aqui, ele vai vir até aqui assim, ó. Ele vai fazer um montinho de massa verde aqui que vai finalizar a planta nesse sentido. Então ele vai triangular aqui, 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 ali e aqui eu vou deixar uma abertura para separar esses dois patamares aqui, baixando esse um pouquinho. Então vocês vejam, eu peguei o movimento que tinha no tronco e transferi para esse galho que é o nosso ápice. Então é assim, a escolha do ápice sempre a gente tenta fazer acompanhando o movimento, certo? Vamos pegar uma outra planta, certo? Vamos pegar uma outra planta com um outro movimento, né? Esse aqui é um moyogi. Então, vocês vejam, o movimento dela à frente dessa planta é aqui. Então, mas é mais fácil eu mostrar por trás, que vai ficar mais claro. Ela começa o movimento aqui, faz o S, sobe e vem para cá. Então o ápice não vai ser esse aqui que acompanha o movimento, né, do tronco. Ele vai ser o que acompanha o movimento do tronco fazendo a sequência de S. Então ele vem, vai e está voltando. Está aqui o nosso amigo, ó. Ele vai ser aramado aqui e aqui é onde ele vai fazer, né? Ele vai ser aramado aqui para dar a sequência subindo, voltando para o lado contrário do movimento, ele está voltando para cá. Ele vai ser aramado aqui, é aqui, esse galho vai ser abaixado. Então vocês vejam, esse galho abaixa aqui, ó, esse aqui sobe e isso aqui faz esse fechamento aqui, ó. Então eu monto o fechamento da planta para não ficar essa parte faltando aqui, ó. Vê que está faltando um acabamento, está faltando um chapéu aqui nela. Então esse chapéu é o nosso ápice. Então o ápice vai vir aqui assim, fechando toda essa área aqui. Eu poderia escolher um outro galho aqui? Não, porque o final do tronco está aqui, ó. Então ou teria que ser esse aqui, ou teria que ser esse, ou eu teria que buscar um broto que tivesse esse movimento vindo para cá. E é esse aqui que vai fazer esse papel aqui. Ah, Paulo, tu podia usar esse aqui? Não, porque daí eu já tenho troncos mais altos, a não ser que eu cortasse isso aqui, ó, e o galho já não teria mais esses galhos aqui em cima. O ápice não seria esse, daí eu poderia eleger esse aqui como ápice. Mas ápice sempre é o último galho aqui de cima. Então esse aqui vai vir para cá, como eu falei, esse baixa, e ele vai fechar essa massa verde aqui para fazer a triangulação. Então, tem que ir escolhendo nesse padrão. Final do tronco, seguindo o movimento, continuando o movimento que o tronco já tem e fechando a parte superior da planta. Eu acho que ficou claro, não ficou nenhuma dúvida, acho que ficou fácil.
E para a gente conseguir fazer o ápice, não dá bem para escolher e dizer o seguinte: o ápice é o galho que faz isso, aquilo. Isso seria a definição literal da coisa, certo? Então, se você entrar no Google e ler o que é ápice, é isso. Se alguém me perguntasse, como eu falei no início, ápice, o que é o ápice, Paulo? É a ponta da árvore, é o cume da árvore, a parte mais alta da árvore. Essa é a tradução literal da coisa, né? É o significado literal da coisa. E tentar explicar como fazer esse ápice é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque vai depender de cada planta, mas a gente tem que entender exatamente o conceito, né, do como se pensar. Então se pensa exatamente dessa forma. É o último galho da planta, é o galho que dá a sequência do movimento na planta e que faz o fechamento para dar a triangulação. A grosso modo, pode-se pensar em um chapéu, ok? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.